Meus amados, irmãos, o escritor aos Hebreus dedicou a carta que nós estamos estudando 3 grandes desafios a priori, que nós temos visto aqui semanalmente. Mostrar aos seus irmãos que eles precisavam suportar grandes perseguições e perseguição desonrosa que já havia martirizado muitos dos seus por parte da perseguição do Império Romano. Era um ponto. Era uma realidade. Mostrar que eles precisavam ser resistentes também à sedução dos judaizantes. E insistiam que àquela altura de pânico que havia se instalado na comunidade cristã, eles deveriam abrir mão à palmatória, no sentido de reconhecer que o cristianismo, a igreja, um pseudo-cristo, porque para os judaizantes Jesus era um falso Cristo, não era o Cristo escatológico. Um pseudo-cristo se mostrou completamente esse sistema, completamente inseguro, completamente ineficaz, e que o melhor seria regressarem ao sistema judaico-religioso, da lei, das tradições rabínicas. Era um outro ponto aqui. E desses 2 pontos nascem um outro. Eu entendo que cobre todos esses 2 e outras importâncias dentro do livro. Que é provar no centro das suas indagações que Cristo é soberano. Mostrar que Jesus é o Rei dos Reis. Que no nosso Senhor nós estamos unidos e sustentados com fé e que podemos suportar as mais duras ou mais indizíveis aflições, a exemplo do nosso próprio Mestre, que, sendo Deus, se fez homem, tornou-se o sacrifício perfeito e o sacerdócio perfeito, para ser mediador de eterna redenção entre Deus e os homens. E mostrando isso categoricamente, ele já construiu isso para nós até aqui, mostrando que Jesus Cristo é maior que os profetas, que Jesus Cristo é a própria palavra encarnada e revelada e a última manifestação de Deus aos homens. Ele também falou a soberania e a sublimidade de Cristo com relação aos anjos e também no último sermão que vimos, que Jesus é maior do que a figura icônica do judaísmo, que era Moisés, e é Moisés, e que representava o Antigo Testamento, a lei, velha aliança, todos os dogmas veterotestamentários judaicos. Hoje o autor sagrado vai levar os seus irmãos a olharem para o coração, para dentro de si, para o interior, e identificar a partir de uma autoanálise se porventura eles estavam incorrendo para a incredulidade e rebeldia. Se as perseguições estavam promovendo esses efeitos danosos, ou se estavam contribuindo para que eles crescessem, se havia esfriamento da fé em Jesus, ou se eles estavam se apegando mais às promessas daquele que é o autor e consumador da nossa fé. É isso que nós vamos ver aqui na reflexão. O tema do nosso sermão esta noite, eu chamei de a incredulidade e a rebelião são inimigas da graça. A incredulidade e a rebelião é inimiga da graça. Vamos ficar de pé, meus amados? E vamos abrir o texto santo do Senhor. Vamos ler o capítulo 3, verso 7 ao verso 19. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova
e vieram e viram as minhas obras por 40 anos. Porque eles provaram Deus e porque eles tentaram a Deus, Deus os colocou em uma peregrinação de 40 anos. Não era para ser 40 anos, mas por conta da tentação e da provação que eles colocaram Deus, porque eles se intentaram contra Deus, Deus os colocou 40 anos em dificuldades. Assim, verso 10. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutualmente cada dia, durante um tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Olha, irmãos, o que pode ocorrer. Cristãos serem endurecidos pelo engano do pecado. Verso 14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato ou assim como guardamos firmemente a fé, a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de todos, não foram os que não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Texto bem duro, né, irmãos? Senhor, eis a tua palavra e pedimos ao Senhor graça e auxílio para compreendê-la. Dirige-me, Senhor, como foi orado pelo irmão Lucas, para a glória do teu nome ser edificado nos corações dos nossos irmãos. Ó Deus, usa-me como instrumento somente. Nas tuas mãos é o que eu desejo nessa hora. Me curvo e me humilho, Senhor. Dependência a ti. Amém. Podem sentar, queridos. O autor, como das demais vezes, ele vai usar o testemunho veterotestamentário. Ele está sempre buscando testemunho no Velho Testamento para expor ou trazer compreensão aos irmãos e identificá-los mais de primeira instância aquilo que ele está falando. Ele está usando aqui o testemunho veterotestamentário, o Velho Testamento, da palavra de Deus. Agora, este testemunho que ele está usando aqui, ele está citando as palavras de Davi, que, movido pelo Espírito Santo, registrou Salmos 95. Salmos 95, versículo 7 ao versículo 11. E aqui o autor aos Hebreus toma emprestado essas palavras de Davi para falar contra a incredulidade que estava perniciosamente florescendo no coração de alguns dos nossos irmãos. Ali no primeiro século, haja vista essa conjuntura que vocês já sabem: perseguição romana, assédio religioso. Por conta dessas duas coisas, estava florescendo uma certa onda de incredulidade no meio daqueles que foram lavados e redimidos pelo Cordeiro. Veja o verso 7, ele começa dizendo: assim como diz o Espírito Santo. Onde foi que o Espírito Santo falou?
no Salmo 95. Ele falou por intermédio de Davi, como eu acabei de dizer para vocês. E aqui a gente já vê de cara a doutrina da inspiração bíblica. Deus falou, o Espírito Santo falou. É o registro inspirado, autoritativo que é a palavra de Deus. O autor confirmando, ou afirmando de que o Espírito diz, o Espírito falou, é o mesmo que interpretar que estas palavras que ele está usando, tomando emprestado, não foram meramente as palavras de Davi. Foram palavras conduzidas, movidas, ditadas pelo próprio Deus. E por isso são válidas. Assim, diz o Espírito, Deus está falando com eles. Falando com toda a autoridade. E observem, quando Davi registrou isso, para o tempo do registro da carta, é cerca de 1000 anos, mais ou menos. Então, ele tomando as palavras de Davi, há 1000 anos antes, Deus estava falando e está falando. Para nós, irmãos, hoje, abrir o texto sagrado e expor o texto sagrado, a mensagem de hoje é Deus falando com a igreja. 3000 anos depois, cerca de 3000 anos depois, o Espírito Santo continua falando. A mesma advertência, a mesma atenção que o autor aos Hebreus está mostrando aos irmãos que ele vai começar a falar, o Espírito Santo falou, está falando. Falou a eles e continua falando com a igreja. E quando Deus fala com a igreja, quando Deus fala com o homem, o que o homem deve fazer? Temer. Obrigado. O Espírito Santo não está falando usando meramente palavras humanas. Ele está usando a palavra que ele inspirou. Então, quando Deus fala, o seu povo se curva e reconhece. O Espírito está falando. A exortação dita pelo Espírito Santo, por intermédio de Davi, é esta. Põe os olhinhos no texto. Se hoje ouvides a sua voz, como Deus, o Espírito Santo, falou por meio de João lá no Apocalipse. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o Espírito está falando para a igreja aqui hoje, como falou para os nossos irmãos lá no primeiro século. Porque ele percebeu que havia um movimento de rebelião e um movimento de incredulidade florescendo no meio da igreja perseguida, hostilizada, mas estava acontecendo isso. Então, se hoje ouvires a voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação no dia da tentação no deserto, verso 8. E o verso 9. Onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Porque o povo se rebelou e foi incrédulo, Deus manifestou a sua força, o seu poder a eles. Uma primeira leitura, a gente olha aqui e vai lembrar só dos efeitos milagrosos de Deus. E ele realizou milagres durante 40 anos neste tempo. Foram inúmeros milagres. Mas o que o autor está apontando aqui é que, por causa da incredulidade, por terem provocado o Senhor, Deus os colocou 40 anos em dificuldades. Colocou eles 40 anos em um deserto escaldante, com noites frias, embora Deus estivesse provido para eles uma nuvem, para eles não fritarem ao sol, e também uma coluna de fogo para que não morressem de frio durante a noite. Isso foram durante os 40 anos, meus irmãos. Imagine que maravilha. Ver esse milagre e esta provisão, mas infelizmente seus corações ainda eram rebeldes e ainda eram incrédulos. Irmãos, não deixem que o coração de vocês endureçam. A palavra endurecer aqui é insensibilidade. O autor está dizendo, eu tenho visto que vocês têm se tornado insensíveis à palavra de Cristo
por conta das perseguições que vocês estão atravessando, por conta da hostilidade que vocês estão vivendo. Alguns de vocês estão se tornando insensíveis da vida espiritual. Ô irmãos, o movimento não deve ser esse: sermos afligidos e nos tornarmos insensíveis. Muito pelo contrário. Quanto maior for a nossa aflição, quanto maior for a nossa dificuldade, mais graciosamente Deus vai se revelar. E mais profundamente nós devemos nos comunicar com Deus. Nós devemos nos apegar a Ele, nos colocarmos até Ele. Mas, pelo contrário, o que estava acontecendo aqui era a apatia espiritual. Alguns irmãos estavam se tornando apáticos espiritualmente, endurecendo seus corações, como na provocação que aconteceu no deserto. E o resultado seria o quê? Deus estenderia a perseguição. Deus ainda permitiria que eles sofressem e padecessem. Que provocação e tentação é essa que o autor está sacando que Davi falou? Veja comigo, por favor, Salmo 95, versículo 8. O autor aos Hebreus está vendo a escritura registrada por Davi, inspirada pelo Espírito Santo, mas Davi, quando usou essa comunicação aqui nos Salmos, ele estava olhando lá para o Velho Testamento, lá para os seus pais, lá para Moisés. E no versículo 8 ele diz: não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto. Pronto. Meribá e Massá, irmãos, que o escritor aos Hebreus está chamando de provocação no dia da tentação do deserto, que Davi chama aqui Meribá e Massá, são dois nomes hebraicos que correspondem a teste, testado, ou contendendo. Quando o povo endureceu o coração, eles passaram a testar Deus. E não devemos colocar Deus à prova. Em Deuteronômio diz isso. Eles começaram a contender contra Deus, brigar contra Deus. Quem é louco de brigar contra Deus? Mas o povo se habilitou a isso. No meio da sua peregrinação, eles passaram a testar e contender a Deus. Foi quando o povo colocou Deus à prova e o seu profeta Moisés, quando em dois eventos similares, mas em momentos distintos, aconteceu que o povo não tinha o que beber. A primeira vez registrada lá em Êxodo 17, eles não tinham o que beber, começaram a questionar, murmurar e a dizer: foi para isso que o Senhor nos trouxe aqui? Para morrer de sede no deserto? Foi para isso que o Senhor nos tirou daqui? Queriam até matar Moisés. E aí Deus, misericordiosamente, fala a Moisés, ele fere a rocha faz brotar água e o povo mata a sua sede, inclusive os incrédulos. Sempre a graça de Deus acompanhou este povo rebelde. Sempre a graça de Deus acompanhou este povo incrédulo. Porque Deus santificava o seu nome no meio dessas coisas. E o outro evento foi em Números 20. Esse é o segundo relato, quando Moisés também se depara com o povo, eles estão sem água novamente, aí eles começam a criticar Moisés, começam a criticar a Deus, e Deus manda Moisés falar à rocha, e Moisés já atormentado com aqueles incrédulos, com aqueles filhos de Belial, o que ele faz? Ele bate na rocha, Deus santifica seu nome mais uma vez, e mesmo Moisés não cumprindo como Deus havia dito, Deus graciosamente deu água àquele povo. O ponto aqui, meus irmãos, é que a graça divina sempre acompanhou os hebreus. Sempre se manifestou em inúmeros milagres. Mas sempre o coração daquele povo se manifestava insensível, incrédulo e rebelde. Quantas vezes você tem também se comportado assim?
Quantas vezes Deus tem manifestado a sua misericórdia, a sua graça a você, mesmo que você, muitas vezes, não tenha sido gracioso, não tenha sido compassivo, não tenha sido misericordioso, mas Deus tem provado ser tudo isso diante de você. Você tem ainda visto milagres de Deus na sua vida, mas infelizmente você ainda continua um coração de pedra. Deus está dizendo, você precisa mudar. Você acha que a voz de Deus é a voz de qualquer conselheiro qualquer. Deus está falando a você por meio da palavra, o Espírito Santo está falando com você semanalmente, mas você ainda é pertinente no erro. Insistente, teimoso como o povo de Israel em Meribá e Massá. Aquele que fez jorrar água para beber para aquele povo, também tem feito jorrar para você água. Mas o seu comportamento está sendo semelhante ao comportamento do povo, que viu o milagre uma vez e foi incapaz de acreditar, de confiar, de entregar-se, de entender. Não, o Senhor já fez uma vez, Ele vai prover novamente. Eu conheci a sua obra, eu vi a sua obra, me rendo a ela. O Senhor vai fazer outra vez, eu vou confiar. Não, mas você faz como eles. Era o que estava acontecendo com o povo aqui. O autor vai continuar dizendo, ou melhor, citando Davi. Sabe, meus irmãos, aquela rocha que o povo bebeu já era um prelúdio, já mostrava, era uma figura de Cristo, que é a nossa rocha eterna, e o qual sacia a nossa sede. Mas o povo não conseguia enxergar essas coisas, porque coração duro, coração de pedra. Deus faz, Deus age, Deus fala, Deus está mostrando para vocês o caminho. Mas se há corações endurecidos, não enxergarão, vão ficar tateando e não vão alcançar a porta. Ele vai continuar dizendo, e citando Davi, veja o verso 9 lá em Hebreus. Onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. A recompensa daqueles homens foi o quê? Foi a morte, tombaram no deserto. Que o contexto aqui é, não entraram no descanso. Deus se indignou contra ele e mostrou a sua justa ira santa. Sabe o que acontece, meu irmão, diante daqueles que insistem em viver com o coração endurecido? Sabe o que acontece diante daqueles que Deus está falando, está movendo a sua vontade, está dando direção, e esse indivíduo ainda continua com o coração duro? A ira de Deus se acenderá contra ele. E Deus será santificado por meio da sua ira. Em semelhança como tombaram no deserto, como é que será a sua vida se você permanece com dureza de coração? Mesmo que aqueles homens fossem testemunhas oculares de grandes obras realizadas por Deus, você já viu aqui do texto que não importa ver as grandes obras se o coração não for regenerado. Não importa ver grandes sinais e prodígios de Deus se o coração continua coração de pedra, impenetrável. Se a palavra de Deus não penetra essa dureza, essa casca dura desse coração terrível. Há pessoas, meus irmãos, que se relacionam com muitos milagres, que vivem grandes livramentos, grandes salvamentos de Deus, mas permanecem com o coração incrédulo e insensível, como se estivessem escravos ainda no Egito. Aquele povo estava peregrino no deserto, mas com o coração escravo ainda, endurecido ainda. Oh meu Deus, ser livre de mais de 400 anos de servidão já seria motivo mais do que suficiente de crer.
Quem poderia livrar aquele povo das mãos da maior potência que existia naquela época, que eram os egípcios? Somente Deus. Mas eles foram incapazes. Eles caminharam pelo erro dos seus próprios corações, que os carregaram à incredulidade de si mesmo e de Deus. Por isso não conheceram Deus nem a sua realidade e as grandes obras em suas vidas. Sofreram grandes livramentos, sim, milagres, sim, extraordinários, mas foram apenas no estereótipo. E o coração estava danificado, continuou danificado, transtornado no pecado. Não houve regeneração, não houve transformação, não houve justificação e, portanto, não alcançaram o descanso de Deus. O autor está dizendo aos irmãos: não permitam que a incredulidade e a insensibilidade tornem os seus corações escarnecedores de Cristo, este que já saciou a alma de vocês uma vez. Meus irmãos, esta exortação é pertinente para eles, porque vejam, vocês sabem, a condição dos nossos irmãos era uma condição propícia a florescer tudo isso. As perseguições, as dificuldades que eles estavam atravessando no âmbito religioso e no âmbito do Império Romano. Todas estas coisas podiam instalar este vil sentimento no coração deles. Veja o verso 12. O autor continua dizendo: tendes cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus. Lembrem-se, o público aqui é um público hebreu, cristão, que historicamente era descendente de um povo que sempre se rebelava a Deus, contra Deus. Sempre era um povo incrédulo, idólatra e rebelde. Apesar de todas as épocas, Deus se revelar tão gracioso, mas sempre o povo insistia na rebelião, na idolatria e na incredulidade. Não sigam o mau exemplo, é isso que o autor está dizendo. Não sigam o mau exemplo dos seus antepassados. Não olhem para eles e sigam os seus caminhos, dos seus corações rebeldes e incrédulos. Por quê? Porque a incredulidade afasta o homem de Deus. A rebelião e a incredulidade é inimiga da graça. Se você manter o seu coração incrédulo, se você manter o seu coração rebelde, você está virando as costas para a cruz. Você que ouve Deus falar, mas vira as costas para a sua mensagem, você está virando as costas para o Evangelho e para a cruz de Cristo. E como é que você vira as costas? Sabendo que tem que mudar e insiste no pecado, insiste no erro. Sabendo que tem que voltar o caminho e não faz. Você sabe o que é pecado, mas não abandona. Você sabe o que é o mal, mas agarra e fica. Você está acendendo a ira de Deus. O autor está dizendo, veja o verso 13. Pelo contrário, não faça isso. Pelo contrário, exortai-vos mutualmente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós sejais endurecido pelo engano do pecado. Chamem os outros à fé. Não comunguem desses pensamentos. Pelo contrário, chamem os outros à fé, chamem os outros à renovação de coração. Despertem o coração uns dos outros, os espíritos uns dos outros, fortaleçam uns aos outros a cada dia, a cada momento dessa sua peregrinação, aí desta tua prova. Seja a tribulação romana, seja a tribulação dos religiosos, sejam guardiões uns dos outros, para que ninguém endureça pelo engano do pecado, porque Roma vai tentar, pela dureza da sua opressão, enganar o coração e você negar a cruz.
Os religiosos também vai tentar endurecer o seu coração para que ninguém incorra nisso. Fortaleça uns aos outros na fé. E como é que eles deveriam fazer isso, meus irmãos? Como é que a gente fortalece uns aos outros? Veja o verso 14. A gente fortalece um ao outro, lembrando uns aos outros que nós pertencemos a Cristo. Porque, verso 14, porque nós nos temos tornado participantes com Cristo. Se de fato, ou uma vez que guardamos firme a fé e a confiança que desde o princípio tivemos, você não pertence mais a si mesmo. A gente tem que lembrar uns aos outros isso. Nós não pertencemos a nós mesmos. Temos um dono e o dono é Cristo. Aqui está falando de pertencimento. Nós pertencemos a Cristo. Estamos unidos a Cristo. Você não é mais de si mesmo. Temos um dono. Somos participantes de Cristo. Quando isso aconteceu? Quando você se fez crente. Quando o evangelho veio ao seu coração. Então não são os sofrimentos que podem te levar para longe de Cristo. Não são as provas que podem te levar para longe de Cristo. Ou a má notícia que chega de uma hora para outra que vai te levar para longe de Cristo. Você pertence a Ele e está seguro nele. Você deve permanecer nele, ouvindo Ele. Ficar nele, meu irmão. Permanecer confiadamente nele. É isso que nós devemos fazer uns com os outros aqui. Quando a gente vê algum coração endurecido, quando a gente perceber algum irmão deslizando em algum tipo de pecado, está mostrando que ele está com o coração endurecido, que ele está mostrando certo nível de rebelião contra Deus. Pecado é rebelião contra Deus. Pecar é incredulidade. E quando a gente vê e a gente fortalece e diz: opa, irmão, não. Você não pertence mais a si mesmo, você pertence a Cristo, você está unido a Cristo, você não deve mais participar dessas coisas, você não mais deve fazer essas coisas, porque você não pertence a si mesmo, você tem um dono, o seu dono é Cristo. E Ele é o seu dono até quando? Até o final, até a eternidade. Veja o verso 15 até o verso 19. O autor sagrado vai admoestar mais uma vez, ele vai trazer de novo esse exemplo de desobediência dos ancestrais, onde estavam peregrinando e morreram no seu pecado no deserto. Vamos ver aqui o verso 15. Quando se diz hoje, se ouvides a voz, não endureçais o coração, como foi na provocação. Ele está usando novamente a palavra provocação aqui. A ideia é a seguinte: Deus não está falando com o seu povo? Deus está exortando o seu povo? Desde lá do deserto, Deus já vinha falando com o seu povo, está falando com eles naquele momento, neste ponto, está falando conosco agora? E continuaria falando com eles no meio da provação, até o fim da provação. Deus continuaria se manifestando para eles. Deus não havia abandonado eles. Deus estava falando com eles. Deus não nos abandonou. Deus está falando conosco. E está falando conosco agora por meio de quem? Por meio de Cristo, seu Filho. O ponto, meus amados, é saber que Deus continua falando com os seus servos no meio dos seus desertos em que eles atravessam, no meio das provações que eles atravessam. Deus não está mudo. Deus está falando. Amém? Deus está falando, porque Ele está vivo. No meio dos seus sofrimentos, Deus está falando com você. A dureza do seu coração é que impede você de ouvir a sua voz, ou mesmo de obedecer o comando que Ele lhe deu. Aí você se rebela à vontade de Deus.
O que não podemos permitir, irmãos, é isso. E ele está lembrando mais uma vez os seus irmãos: não endureça o espírito de vocês. O coração aqui é o homem interior. Não torne o homem interior como um homem de pedra, homem insensível, petrificado. Não façam isso, uma vez que Cristo está falando com vocês. Quem está falando com vocês agora? É o pastor Francis? Não. É Cristo que está falando com vocês por meio da exposição da sua palavra. Mas infelizmente a nossa tendência é essa. Incorremos sempre nos momentos das dificuldades à provocação. Incorremos sempre a provocar a Deus. E provocação aqui no texto é rebelião contra aquele que está falando conosco. Endurecer o coração também, meus irmãos, é sinônimo de se rebelar à voz de Deus. E aqui a exortação é: Deus já está falando com vocês, meus irmãos. E ele falou isso no primeiro versículo: havendo Deus outrora falado de muitas maneiras, agora está nos falando por meio do Filho. O Filho está falando com vocês, não endureça o coração. Jesus está bradando em vocês, não endureçam o coração. Quando o Filho de Deus falar, baixem a cabeça, curvem-se e sigam a sua ordem. Veja o verso 16. Ora, os quais, tendo ouvido, se rebelaram. Eles lá no passado ouviram Deus por meio de Moisés e se rebelaram. Eles aqui estavam ouvindo a mensagem da cruz e estavam querendo se rebelar. E não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés. Aqui há algo interessante, irmãos. O autor sagrado está falando isso, tendo esta visão de Salmos. Mas agora, neste momento aqui, do verso 16 e diante, qual é o pano de fundo do autor? É Números 14, versículo 11. Vai lá, por favor, vou mostrar para vocês. Números 14, versículo 11. É isso que ele tem em mente. Verso 11 diz. Números 14, verso 11. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará? Até quando esse povo será rebelde? Até quando não crerão ou não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Até quando continuarão assim? Alguns dos nossos irmãos estavam semelhantes aos seus antepassados. E o que está acontecendo aqui em Números 14? O povo está acampado diante de Canaã para entrar na cidade prometida. Na terra prometida, na verdade. Eles estão acampados diante de Canaã. Mas o que fizeram com que eles duvidassem de Deus? Quando os espias foram ver o que acontecia lá naquela terra e viram que existiam gigantes, homens poderosos, e eles disseram: a gente não vai conseguir. O que eles estavam dizendo? Não confio em Deus. Eu não confio em Deus. Não confio que Deus é capaz de colocar a gente nessa terra prometida. Voltem agora para o verso 17 de Hebreus. Depois a gente vai voltar novamente para Números, tá bom? Segura aí, vai lá para Hebreus. Eu tenho que fazer assim, para mostrar a vocês o que está acontecendo aqui na mente do autor, tá bom? Então, sai de Números e vai lá para, de novo, Hebreus 3, agora o verso 17. Ele continua fazendo as perguntas. E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Agora, vai de novo para Números, por favor, meus irmãos, por gentileza. Vai lá de novo em Números 14. Agora a gente vai ler o verso 20 e o verso 23. É por isso que ele está falando isso. Ele está com a mente dele aqui em Números. Tá bom? E olha o que ele diz lá em Números 14, versículo 20. Tornou-se o Senhor. Por quê?
Deixa eu fazer uma parêntese aqui. O povo disse que não estava acreditando, mas eles praguejaram muito Deus naquele contexto. Praguejaram a Deus, praguejaram novamente Moisés. E Deus disse que ia destruir eles. E não ia deixar ninguém mais entrar. Aí Moisés pede misericórdia, ora pelo povo, intercede pelo povo. E Deus responde à intercessão de Moisés. Moisés é uma figura de mediador ali, que representa Cristo. Mediador entre o povo e Deus. E aí o verso 20. Tornou-lhe o Senhor. Segundo a tua palavra, aqui é a oração de Moisés, a intercessão de Moisés pelo povo. Segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, que toda a terra é essa que se encheria da glória do Senhor? Do conhecimento do Senhor? É Canaã, tá bom? Não é o Brasil, não é a Alemanha. Num contexto direto aqui, é a nação que eles iriam entrar. Eles estavam duvidando. Não, tão certo, eu já perdoei o que eles falaram contra mim, contra ti. Mas tão certo como eu vivo, porque, ó, meus irmãos, Deus santifica o seu nome. Não pense que Ele perdoa e que não haverão consequências não, viu? Por isso a gente precisa ter cuidado de não andar no caminho da incredulidade e da rebeldia. Deus perdoa, mas consequências vêm. Isso é certo. E olha o que ele diz aqui. Segundo a tua palavra, eu perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, do conhecimento do Senhor, a terra de Canaã, nenhum dos homens que tendo visto a minha glória, os prodígios que fiz no Egito, no deserto, durante os 40 anos, todavia, me puseram à prova já 10 vezes. Me tentaram repetidas vezes. E não obedeceram o quê? A minha voz. Eu estou falando com eles. E o coração está duro. Nenhum deles verá a terra, verá Canaã, entrará em Canaã, como juramento prometi aos seus pais. Sim, nenhum deles que me desprezaram haverá, e não viram mesmo. Você volta lá para 17 de Hebreus, que ele diz, na parte final, cujos cadáveres caíram no deserto, morreram, porque Deus disse que não iam entrar, e não entraram. Quem foi que entrou? Sempre tem um remanescente, né, irmãos? Caleb e Josué, porque não deixaram os seus corações endurecer. Caleb e Josué daquela velha geração. E a nova geração, que já era temente, essa entrou. Mas todos os outros que viviam provando a Deus, nenhum deles entraram. Todos que provaram caíram, os seus cadáveres ficaram no meio do deserto. O que o autor está chamando essas coisas para lembrar aos seus irmãos? Não morram aqui. Não morram aqui na rebelião do convite dos judaizantes. Não morram aqui na opressão dos romanos. Vocês têm uma Canaã celestial. Lembram do sermão passado? Que Jesus Cristo é aquele que está conduzindo os filhos para uma pátria celestial? Vocês têm um lugar para ir. Vocês têm uma terra para entrar. Vocês precisam ser como Caleb e como Josué. Ter um coração maleável, irmãos. Verso 18. Contra quem jurou que não entrariam no descanso, senão contra os que foram desobedientes, vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Meus amados, um coração duro traz indignação de Deus para si. Vocês estão me ouvindo? Traz a ira do Todo-Poderoso contra si.
Nós sabemos que a ira de Deus é santa, nós sabemos que a ira de Deus é pura, mas também a ira de Deus é consumidora. Nós vimos aqui no texto que Deus fez cair no meio do deserto aqueles que foram contra a sua voz, contra a sua palavra. E irmãos, Deus está falando com vocês. Não queira seguir o mau exemplo do povo rebelde e incrédulo dos israelitas. Mas seja a parte de Caleb e Josué que, com o coração temente a Deus, ouviu a voz de Deus e estes adentraram no descanso de Deus. O autor está dizendo aos seus irmãos: não endureçai as vossas cerviz, não se endureçam para a pessoa de Cristo, não se coloquem alvos da ira de Deus, não intentem contra o Deus que é 3 vezes santo, porque a sua ira se acenderá e de fato ele lhe punirá. Se você que está me ouvindo aqui essa noite tem ouvido tantas vezes a voz do Senhor e a sua palavra, mas tem sido um homem de pedra, tem sido um homem endurecido, tem virado as costas para a cruz, cuidado com o fim que você pode ter. Cuidado, meus irmãos, o Senhor está lhe chamando ao arrependimento, arrependa. O Senhor está lhe chamando para perdão, perdoe. O Senhor está lhe chamando para ter vida reta e santa, viva retamente e de forma santa. Na indignação divina, Deus se indignou e esses homens não entraram no descanso de Deus. Cada vez que você insiste no pecado, você se aproxima mais da indignação divina. Cada vez que você se mostra coração de pedra, mais você se afasta de Deus e mais você se aproxima do pecado. E quanto mais próximo do pecado você estiver, mais dentro do olho da ira de Deus você estará. Você quer entrar no descanso do Senhor? Cumpra a sua voz. Mostre-se obediente. Abram em Provérbios 14, 12. Há caminhos que as pessoas consideram corretos, mas que acabam levando à estrada da morte. O povo de Israel não tinha este fim, não era para ser este fim. Aquele povo não deveria morrer ali. Eles deveriam entrar na promessa, mas foram incrédulos. Qual será o seu fim? Qual o caminho que você está tomando, irmãos, ao ouvir as mensagens de Deus, ao ouvir a voz de Deus? Qual o caminho que está dando a sua vida? Eu quero te lembrar que até aqui tudo tem sido pela graça. Eu quero te lembrar e lhe fazer recordar que até aqui o Senhor tem lhe ajudado misericordiosamente. Eu quero te lembrar que até aqui Deus tem te preservado. Mas eu quero te lembrar que esse Deus que manifesta misericórdia e proteção é o mesmo Deus que se ira e pune. Você tem que temer a Deus. Você tem que honrá-lo e amá-lo. Deus está te chamando hoje, graciosamente, a você voltar o caminho, não para caminho de morte, mas para o caminho de vida. Ele está mostrando para você que o melhor caminho é o caminho dos quebrantados de coração. Porque os quebrantados de coração, Deus não desprezará jamais. Mas o duro, recalcitrante, soberbo, rebelde, o que aguarda ele? O juízo divino. Não tem outra coisa, irmão. Eu não posso te privar de ouvir isso. Não adianta, irmãos, estar aqui e ouvir tantas coisas maravilhosas e continuar com o coração de pedra. Deus está te dizendo que há um descanso para você.
E esse descanso está em Cristo, na voz dele. Ele está falando com você toda semana. Vá até ele, se abrigue a ele, peça-lhe perdão, arrependa-se dos seus pecados. Contemple a sua miséria, sua decadência. Contemple suas limitações. Ele se apiedará de você e lhe mostrará a sua salvação. E aí você passará a desfrutar do seu descanso. Amém? Vamos ficar de pé. Denilton, vai ter louvor? Vai? Os irmãos do louvor podem vir já. Senhor, obrigado pela tua palavra. É com temor que nós pregamos essas verdades e também o teu povo ouve com santo temor. Ó Deus, faz a obra aqui no meio do teu povo. Se há corações de pedra, faz a obra da transformação, Senhor. Ó Deus, convence. Chama tanto o amigo do Evangelho, quanto aquele que já é crente, mas que em áreas da sua vida ainda encontra-se endurecido. Não tem um bom testemunho. Ainda não tem, Senhor, o testemunho dos fiéis. Muda nosso coração, Senhor, eu te peço. Queremos gozar o descanso do Senhor. Temos, meu Deus, uma Canaã celestial para entrar. Temos batalhas nessa vida. Temos lutas e perseguições. Mas podemos, Senhor, vencer cada uma delas com um coração santo, puro, singelo, quebrantado, que deve vencer os corações dos seus filhos. Nos ajude, Senhor, a fortalecer um ao outro aqui. E a lembrar que nós não nos pertencemos mais a nós mesmos, nós pertencemos a Cristo. Nós temos um dono e é Jesus. E é olhando para Ele que devemos prosseguir. Ó Deus, faz esta obra no meio do teu povo. Que não venha o teu juízo, Senhor, sobre nós, mas a tua misericórdia, a tua graça. Que haja corações arrependidos e desistam, Senhor, da incredulidade e também da rebeldia, porque elas são inimigas da graça. Nós não nos tornamos filhos teus por nenhum valor próprio, não foi por nenhum gesto de bondade nossa, foi somente pela graça. Sempre foi a graça, Senhor, a graça de Cristo. No meio do teu povo, no meio daquela geração rebelde, a tua graça sempre estava preservando um remanescente. Ó Deus, como o Senhor guardou Caleb e Josué, guarda a nossa igreja. Guarda o teu povo aqui, Senhor. Que possamos ouvir Jesus falar conosco, baixarmos a nossa cabeça, nos fortalecermos nele e prosseguir até o final, até a eternidade. Amém.